Fala, investidor, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês sobre um fundo de investimento. Inclusive, é um fundo que eu estou estudando para fazer a aquisição. Eu acredito que é um fundo bem interessante, pelo que eu já li. Quero estudar mais, mas eu estou trazendo aqui até para a gente ir conversando. Vocês vão colocando aí nos comentários o que vocês acham, vocês já têm. Vamos trocar uma ideia então sobre o fundo. O código de negociação dele é RZTR11, conhecido como Risa Terrax. Olha, esse fundo está no setor estratégico do Brasil, tá? É responsável por mais de 30% do PIB. Então, é o nosso motorzinho da nossa economia. Então, já vejo que é um ponto muito positivo, por ele estar no agro. Eles vão dizer, professor, então quer dizer que isso é um fiagro? Não, ele não é um fiagro. Ainda bem, tá? A característica dele é bem diferente de fiagros. Ele tem risco, claro que tem. Porém, eu vejo que os riscos deles vão ser menores do que de um fiagro. Porque muito difícil ele ter ali aquele risco de não receber. Pode acontecer? Pode. Por exemplo, vamos supor que a pessoa com que ele aluga a terra, a produção não dá certo. A produção não vai dar certo, pode ser ali que tem o risco de não receber. Porém, nós vamos ver que ele tem também dados em garantias, né? Então ele tem garantias para aqueles valores ali. Então tudo isso vem minimizar essa ideia. Eu acho que melhor do que os fiagros, tá bom? Então por isso que eu estou estudando esse fundo e acredito que eu vou colocá-lo na minha carteira. Só para vocês terem uma ideia, o dividendo dos últimos 6 meses dele, 12 meses, é de 13,59. Desde o início dele é de 60%. Tá dando nos últimos 12 meses CDI mais, então tá correspondendo a 2,39. E se nós pegarmos lá desde o início 1,77, ou seja, está rendendo bem mais ali do que o CDI. Então me parece bem interessantes. Pontos negativos, isso aqui, ó, a taxa de administração é muito alta, tá? Então ele tem uma taxa de 1,25, taxa de performance de 2% para o que exceder a CDI mais 2% ao ano. Então, isso aqui eu achei um pouquinho puxado. Tem uma boa liquidez, né, de 3,4 milhões. Aí aqui o site vem trazendo as descrições, o retorno. Eu acho que aqui é importante nós falarmos aqui desses aspectos do fundo. Ele tem três estratégias, basicamente, tá? A primeira estratégia é buy to lease. Basicamente, quem estuda, né, na área contábil já deve ter visto falar lá do CPC 06 de arrendamento financeiro. Ou seja, se nós traduzirmos, literalmente, buy to lease é comprar para alugar. Então, o que, que o fundo faz? Ele vai lá, compra uma terra e faz o aluguel dessa terra para quem quer trabalhar na terra. Então, a alocação-alvo dele é de 30%. Aí ele tem o Sale Leaseback. O que é essa estratégia? Ele vai, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma terra, tá? Eu sou um produtor rural, eu tenho uma terra, só que vocês concordam que o custo para manter essa terra é muito alta, no sentido, olha, eu preciso de capital de giro. No lugar de eu pegar um capital de giro com o banco, eu vou vendo a minha terra por um valor abaixo ali do seu valor justo, vou pagando o aluguel, vou poder usar esse dinheiro para investir, gerar recurso, vou pagar, no lugar de eu pegar dinheiro no banco para pagar juros, eu uso esse dinheiro para plantar, pago o aluguel para a Risa Terrax. Ao final do contrato, eu tenho a opção de compra pelo valor que eu vendi. Então, é algo interessante. E isso é um risco para a Risa. Por quê? Se a terra, por exemplo, hoje a terra que ele comprou ali por, sei lá, R$ 1 milhão,
daqui, sei lá, 10 anos, ela vai valer bem mais de 1 milhão. Mas ele vai ter que vendê-la por 1 milhão. Então, ele tem que ser muito eficiente no aluguel para conseguir obter lucro, porque senão ele acaba perdendo na valorização. Tá? Então, só que ele já comprou ela também mais barata. Tá? Também isso é importante nós ressaltarmos. A meta dele é 52% e nós temos o Land Equity. O Land Equity é basicamente o que a Brasil Agro faz. Ele vai, compra a terra, tá? Depois que ele compra a terra, ele melhora a terra e aí ele faz a venda da terra. Então, aqui, a meta dele é de 15% e ele tem esses 3% no caixa. Aqui, quando nós olhamos o retorno dele, está de 13,6%, tira a taxa de administração, tira a taxa de performance, sobra 11,78%. O retorno, né, líquido esperado é de 11% a 12%. Tá interessante, tá? Porque se nós pegarmos aqui, esses 12%, 11,78%, é líquido de imposto de renda. Então, você acaba tendo um retorno líquido. Quando você vai pegar lá um fundo um título, por exemplo, que tem imposto de 15%, então você tem que tirar esses 15% para fazer essa comparação melhor. Então, você pega lá um título rendendo 98%, 99%, até 100% do CDI, você vai ter que, na verdade, vai estar rendendo, se você manter ali por um longo período, vai estar rendendo 85%. Então, será que 85% não é menos do que isso aqui? Você teria que achar algo rendendo mais do que 12% livre de imposto. Tudo bem? Rendimentos dele, então ele traz aqui os rendimentos, né, ao longo dos anos. A cotação histórica, ela apresenta bastante oscilações, caiu muito aqui em 2023, depois apresentou um crescimento e agora já está negociando basicamente nas suas mínimas novamente. O portfólio dele, ele tem 22 fazendas, tá? Então aqui não está aparecendo, tá? Só até a 21, mas são 22 fazendas. Se você quiser ver aqui os detalhes dos ativos, aí você pode vir cá e comparar uma a uma. Aí ele tem qual que é a estratégia, né? Buy to lease, sale e leaseback. Aqui tem essa aqui em Tocantins, que é para Land Equity, basicamente acho que só essa aqui. E tem essa outra aqui embaixo que não dá para ver o nome agora, mas também tem essa estratégia. Aqui tem os documentos que vocês depois podem observar. Eu peguei o relatório do último mês de dezembro para nós podermos fazer uma observação aqui. Ela tem 18 milhões, quase 19 milhões de cotas, já foram feitas 4 emissões, tá? Então essa aqui é a realidade dele. 1,10 de dividendos no último ano, 22 fazendas. O valor patrimonial é de 95. Nesse momento ela está negociando a R$ 80,16, ou seja, está negociando abaixo do seu preço justo. Quase 2 bilhões de patrimônio. Tá? A avaliação do mercado dos imóveis é quase 4 bilhões mais o caixa. Os contratos têm prazo bem grande, 10 anos. A taxa de arrendamento média é de 15%. Pessoal, isso aqui é extremamente interessante. Está rendendo mais do que a Selic. E a liquidez média diária é de quase 5 bilhões e meio. Aqui ele vai falando, né, de cada um dos produtos. Não vou ficar passando por isso aqui agora. Aí ele trouxe aqui os rendimentos dele, né? Então daria ele coloca novembro, dezembro e acumulado de 2024. Então está dando um acumulado de 12,93% de dividendo yield. Aqui ele coloca que o CDI foi 2,62, menos 3, menos 19. As taxas do IFIX, IFIX+. Então, nós podemos ver aqui
os retornos desse fundo. Aí ele traz os históricos de dividendos e as projeções. Então, a projeção dele aqui para o ano de 2025, nos 3 primeiros meses, está aqui na casa de 1,10 mais ou menos. Então, ele acredita que vai dar 1,10. Mas eu tento trabalhar com a expectativa de 90 centavos. Eu acho que está bem de acordo com o fundo. Aqui ele coloca, né, as estratégias dele, vem explicando detalhadamente, mas eu já resumi bem ali no início. Vamos ver aqui o que mais nós podemos ver. As fazendas, né, as áreas, a operação de aquisição, a operação de arrendamento. Então, ele vem falando sobre isso aqui, aí ele vem trazendo as fazendas. Então, se você for ser sócio desse fundo, você pode vir aqui dar uma olhadinha nas suas fazendas, ver se faz sentido tê-las, tá? Então, tem aqui bastante detalhes sobre essas fazendas que ele possui. Tudo bem? Para nós finalizarmos, só dar uma olhadinha aqui no Status Invest primeiro, depois nós vamos lá para o Excel. Tem um dividendo de 14,20, né? R$ 11,35. Tem uma desvalorização. Perceba que está negociando bem abaixo do valor patrimonial. O próximo rendimento que ele anunciou aqui vai ser de 1,5. Ele estava cotado a R$ 83. Hoje ele já está cotado a R$ 80, ou seja, depois que ele anunciou, caiu mais de R$ 3, mas está rendendo mais de 1%, pessoal. Olha, isso aqui está rendendo 1,25. Então, é um rendimento muito, muito bom mesmo ao mês. Não tem um valor muito fixo, mas assim, normalmente na casa de 90 centavos. Vamos trabalhar 90 centavos. Dividido por 80, dá mais de 1% ao mês. Então, realmente, ele está rendendo, performando bem aqui no nosso comparativo. E agora sim, para nós finalizarmos, vamos ver o preço justo aqui pela fórmula que eu coloquei. Então, ó, o que a gente tem? Os juros do Tesouro de 2000, aqui na verdade não é 2000 é 2060. Eu peguei o mais longo, 2060. IPCA, o prêmio total esperado, tem o quanto que ele pagou de dividendo. Então, o preço teto médio dele seria de R$ 94. Ou seja, basicamente, ele estaria negociando ali com 20% de margem de segurança. Então, é por isso que, entre outros fatores, que eu estou pensando em colocar esse fundo na minha carteira. Só que, pessoal, isso aqui não representa nenhuma recomendação, tá? Eu não estou recomendando comprar, vender. Você tem que analisar e ver se faz sentido. Faz sentido? Você estuda e aí aloca o capital nele. Ah, não faz sentido? Tem vários outros fundos que vocês podem focar, tudo bem? Do mais, muito, muito obrigado. Vou pedir duas coisas. Primeiro, coloquem nos comentários se vocês têm o fundo e o que vocês acham do fundo. Segundo, se inscrevam no canal, tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Grande abraço.